Vendas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Eu sou a Imaculada Conceição. Com grande alegria, celebrando a festa de uma das maiores aparições da Santíssima Virgem Maria, em Lourdes, na França, onde no dia 11 de fevereiro de 1858, nós tivemos a primeira das 18 aparições de Nossa Senhora de Lourdes para Santa Bernadette. E Nossa Senhora vem com um pedido um tanto quanto simples, se comparado àquilo que Nossa Senhora veio avisar e pedir em Fátima. Nossa Senhora veio pedir penitência, oração, conversão. Nossa Senhora vem pedir para nós uma vida de santidade. Uma vida desapegada dos bens deste mundo, como que contemplando a pobreza e simplicidade da família de Nazaré, como de certo modo um modelo de ter as coisas neste mundo pensando nas coisas eternas. Essa aparição, ela ocorre 4 anos após o bem-aventurado Papa Pio IX ter proclamado o grande dogma da Imaculada Conceição, de tal modo que Nossa Senhora não teve mancha alguma de pecado em momento algum da sua vida e desde a sua concepção. Ou seja, toda bela, toda santa, né, tota pulcra és Maria. Diante, né, de tal aparição para Santa Bernadette, um dos autores que escreveu melhor, descreveu melhor as aparições, René Laurentin, escreveu o relato autêntico das aparições de Nossa Senhora de Lourdes. E ele vai dizer, né, que a mensagem poderia se reduzir em 4 temas: a pobreza, a oração, a penitência e a Imaculada Conceição. Em primeiro lugar, a pobreza. Santa Bernadette era pobre, realmente pobre. Talvez não a pobreza que nenhum de nós que está aqui, nenhum dos senhores, tenha chegado perto do que viveu a família de Santa Bernadette. Eles trabalhavam, né, seu pai trabalhava em um moinho, né, tinha ali um moinho, porém, devido às dificuldades que ele teve, a cegueira de um olho, além da industrialização que começava a crescer a todo vapor, pouco a pouco a farinha que ele produzia foi caindo em qualidade e também não havia concorrência para com o preço. De tal modo que faliram e perderam a sua casa. Então a grande Santa Bernadette Soubirous foi desabrigada. Tiveram que se hospedar naquilo que eles foram chamar, né, Santa Bernadette e sua família chamava de calabouço. Um pequeno quarto de 4 por 3, onde habitava toda a família, onde dormia toda a família de Santa Bernadette. E assim passaram a vender o seu trabalho, né, para mover moinhos. É interessante uma comparação que faz esse autor, de que o trabalho da família de Santa Bernadette valia menos do que o trabalho de um boi, porque eles trabalhavam girando moinhos com a força dos seus braços, sendo que um boi, que é muito mais forte, poderia fazer muito mais do que eles. Então toda uma família que vivia, né, numa autêntica pobreza, de total austeridade. Sua mãe, muito piedosa, né, buscava, mesmo na pobreza, deixar todas as coisas organizadas. Para a família piedosa, passaram uma pobreza, mas não estrita necessidade. Deus sempre via em seu socorro. E assim moravam de favor, né, na casa dos seus parentes. Como era inverno, e o inverno na França, né, era muito frio, Santa Bernadette veio, em uma das ocasiões, a contrair asma. E, né, por conta disso, andava sempre, né, de meias. Para combater o frio, foram então, né, procurar gravetos, procurar madeira, para que pudessem fazer uma fogueira e ali se aquecer. E eis que numa dessas indas e vindas atrás de madeira, onde, né, seus irmãos, passando para o outro lado de um pequeno riacho, Santa Bernadette, como tinha asma, né, esperou e começou a retirar suas meias para que não molhasse, pois, né, poderia ficar doente. Eis que ao tirar
a primeira meia, ele corre um grande vento, uma ventania passa, porém as árvores estavam imóveis. Então, isso, de certo modo, né, impressionou Santa Bernadette. Após tirar a segunda meia, novamente, uma grande rajada de vento, então Santa Bernadette olha para, né, um pequeno monte, e ali, né, diante de uma gruta, está, né, diante do buraco na pedra, aparece a imagem de uma bela senhora. Santa Bernadette, então, retira ali o terço e começa a rezar. Enquanto recitava o Pai Nosso, essa senhora recitava com ela. Enquanto ela rezava a Ave Maria, essa senhora lhe sorria. Então isso lhe marcou profundamente a alma, lhe passava uma grande paz. O frio, a doença, a asma, toda a dificuldade como que sumiram, devido à grande alegria de estar na presença daquela senhora. Santa Bernadette, além, né, de ser pobre, era ao mesmo tempo analfabeta. Ela então se tornará futuramente religiosa. É interessante que a Madre Superiora do convento, para que mantesse ela na humildade, né, colocava para ela os trabalhos mais dificultosos e braçais. E dizia, essa não sabe de nada. Não pode trabalhar, né, com o estudo, com o ensino, com as letras. Então Santa Bernadette sempre teve essa dificuldade. Uma pessoa muito simples, inclusive dificuldade para aprender o catecismo. Quando ela, né, teve uma ama de leite, a qual tentou lhe ensinar o catecismo, Santa Bernadette não falava francês, ela falava um dialeto da região. Então nem para aprender o catecismo em francês ela estava conseguindo, uma certa dificuldade. Pouco conhecimento, porém muita devoção, o que lhe trouxe uma vida de verdadeira santidade. A humildade em ser pequena, em ser simples, em não conhecer e saber todas as coisas. Assim sendo, dentre essas aparições, Nossa Senhora, né, irá lhe pedir para cavar a terra, aonde surgirá uma fonte de água. Nossa Senhora pedirá para que se construa ali uma igreja. Nossa Senhora irá pedir, sobretudo, penitência. Em uma das aparições, na terceira, ouviu-se Santa Bernadette dizer, penitência, rogai a Deus pela conversão dos pecadores. A vida de Santa Bernadette já não era fácil, e mesmo assim procurava fazer penitência, ofertar a Deus um verdadeiro sacrifício da sua vida. Na nona aparição temos então que Nossa Senhora pede para que Santa Bernadette cave. Como muitas foram as aparições, né, surgiu um grande burburinho em toda a comunidade sobre a possível vidente que estivesse conversando com Nossa Senhora. E uma das coisas que marcou muito foi quando o pároco da região lhe pede, então, né, a Santa Bernadette, que foi relatar, né, sobre as aparições de Nossa Senhora, que lhe perguntasse quem é essa senhora. Santa Bernadette volta, né, decorando aquilo que aquela senhora teria dito, e as palavras seriam, eu sou a Imaculada Conceição. Não em francês, mas no dialeto, né, que falava Santa Bernadette. Eu sou e que era Imaculada Concepzione. Assim, então, ao dizer para o pároco que a senhora se apresentou como Imaculada Conceição, o padre, então, toma, né, um grande susto, vê ali que, de fato, né, seria uma aparição verdadeira, uns grandes indícios, porque, diferente dos tempos atuais, um dogma há pouco tempo proclamado, não era até então facilmente ensinado, né, não tínhamos internet, né, poucos até saberiam dizer as últimas encíclicas papais. Então, diante de tudo isso, né, não havia motivo para aquela simples menina dizer ou falar que aquela senhora que apareceu é a Imaculada Conceição. Na nona aparição, onde Santa Bernadette cavou e surgiu uma fonte de água, nós vemos que os relatos falam que Santa Bernadette passou aquela água, né, de terra no seu rosto.
foi marcante para aquele povo, porque aquela gruta havia sido chiqueiro de porcos. Então, como que daquele lugar, que até então tido como um lugar impuro, imundo, onde os porcos habitaram, poderia surgir uma água que haveria de fazer tantos milagres. É como que Nossa Senhora nos mostrando que, por mais que tenhamos inúmeros pecados, a água de Cristo, tanto do batismo quanto da penitência, o sacramento da penitência nos purifica. Deus pode fazer do mais impuro aquilo que há de mais santo e mais puro. E assim Deus quer agir com cada um de nós. O primeiro milagre que surgiu, quando então teve aquela nascente, aquela fonte da qual brotava água, foi uma senhora que, por conta de um acidente, teve o seu ombro deslocado e seu braço quebrado e retorcido. Aquela senhora, às 3 da madrugada, com bastante fé e devoção, pedindo a Nossa Senhora a sua cura, estando grávida, ela então mergulha naquela fonte gelada. E então fica curada instantaneamente. O seu filho, no futuro, se tornará sacerdote. Diante daquela repercussão, onde muitos viram que, de fato, aquela senhora estava com o braço deslocado, com a mão retorcida, curada, então foi a primeira de inúmeras curas que até hoje acontecem no Santuário de Lourdes. Muitas curas desafiam até a própria ciência, curas que não há explicação a não ser a grande ação de Deus. Os casos magníficos como pessoas com membros amputados, que ao colocar a sua parte, a sua perna, de modo especial, na água de Lourdes, eis que a perna está reconstituída. Qualquer um poderia dizer que foi truque, nesse milagre não é possível. Então muitos e inúmeros são os milagres que ocorreram ali naquela fonte. E a devoção foi crescendo de todo o povo. Santa Bernadette, após a última aparição, na qual se despede de Nossa Senhora, passa então a morar num convento. Ela entra para o convento aos 22 anos e aos 35 passa dessa vida para a eternidade. O interessante da vida que viveu Santa Bernadette é que mesmo na pobreza buscou devoção e buscou penitência. É um exemplo para nós que temos certa facilidade na nossa vida, nenhum de nós passa a dificuldade que passou Santa Bernadette, no inverno rígido, na estrita pobreza, mas ali conseguiu uma vida de verdadeira devoção e grande santidade. E ao entrar para o convento não lhe foi mais fácil, pelo contrário. A madre superiora morria de medos de que Santa Bernadette se tornasse uma pessoa muito soberba. Afinal, ela havia visto Nossa Senhora, havia sido a escolhida para receber a aparição. Então, como havia dito, sempre lhe colocava nos serviços mais baixos e simples. Certa vez o bispo da região foi visitar as irmãs no convento. Então as irmãs se apresentaram, só que Santa Bernadette, a pedido da madre, não apareceu. E o bispo havia ido ali justamente para ver quem era aquela que havia sido a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Então o bispo questiona, onde está aquela que é a vidente de Lourdes? Então, eis que a madre lhe apresenta e fala, está aqui. Essa não serve para nada a não ser para descascar batatas, porque não conhece nada, felizmente é analfabeta. E mesmo nessa humilhação, Santa Bernadette se colocava em humildade. Se botava ali como vivendo a verdade de que sabia muito pouco, mas o suficiente ela sabia, de que Nossa Senhora nos protege, nos abençoa e nos guia para o encontro de Cristo. Uma vez questionada Santa Bernadette sobre a sua vida de devoção, ela dizia que não achava muito graça, porque uma vez que já se havia visto Nossa Senhora, no mundo inteiro não havia nada mais para ver, a não ser ver novamente Nossa Senhora no céu. Por isso que ela desejava estar o quanto antes na vida eterna. Isso muito nos alegra, saber que Nossa Senhora nos espera, segundo aquele canto, o canto muito tradicional no Brasil, em todos os velórios, com minha mãe estarei na santa glória um dia. Assim deve ser o nosso pensamento, viver uma vida de devoção, de piedade, para um dia alcançar a glória eterna.
Dificuldades teremos, mas Nossa Senhora intercede por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora de Lourdes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.